Bem-vindos! Preparem-se para embarcar numa jornada pela vida e legado de um dos personagens mais emblemáticos da história do Brasil. Um homem cuja trajetória moldou os destinos da nação. Hoje, vamos explorar a vida de Getúlio Vargas, uma figura complexa, controversa e profundamente influente. Vargas, um nome que ressoa através das décadas, marcando páginas inteiras nos livros de história do Brasil. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882, foi advogado e também político. Em 1911, Vargas casou-se com Darcy Lima Sarmanho, ele tinha 28 anos, e a esposa dele tinha apenas 15. Como fruto desse casamento, nasceram 5 filhos: Lutero, Jandira, Alzira, Manuel e Getúlio Filho. Getúlio Vargas já tinha um histórico na política, ele já foi promotor, deputado estadual e deputado federal antes mesmo de ser presidente da República. Vamos começar a falar sobre a Era Vargas, que designa o período de governo de 15 anos de Getúlio, entre 1930 e 1945, dividido em 3 fases que são o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Ambos foram um momento crítico e decisivo na história do Brasil que reconfigurou profundamente o cenário político nacional. Tudo teve início com a Revolução de 30. Eu explico para você o que foi ela. Em 1930, o presidente Washington Luiz, que era paulista, quebrou a aliança que sustentava a República do Café com Leite ao indicar outro paulista para a presidência, o Júlio Prestes. Em resposta, o governador de Minas Gerais, junto com os estados da Paraíba e do Rio Grande do Sul, formou a Aliança Libertadora com o propósito de derrubar o Washington Luiz e impedir a posse de seu sucessor, Júlio Prestes. Essa Aliança Libertadora lançou Getúlio Vargas como candidato à presidência, tendo João Pessoa como seu vice. Apesar de Vargas ter sido derrotado nas eleições, seus apoiadores tramaram algumas conspirações contra o presidente e o candidato vencedor. No entanto, o cenário mudou drasticamente com o assassinato de João Pessoa em 1930. Por razões que não tinham nada a ver com a eleição, esse trágico episódio desencadeou um levante militar contra o então presidente Washington Luiz. E em menos de um mês, as forças rebeldes derrubaram o governo de Washington de uma vez por todas, abrindo caminho para a ascensão de Getúlio Vargas, que assumiu o cargo de presidente provisório do Brasil em novembro de 1930. Agora que começa o governo provisório, a primeira fase da Era Vargas. Assim que assumiu o cargo, Vargas lançou-se de cabeça na missão de romper os laços entre o Estado e as elites tradicionais que o dominavam até então. Para tanto, implementou políticas de concentração de poder, como o fechamento do Congresso e a revogação da Constituição de 1891. O objetivo do novo presidente era reformular completamente o Estado, rompendo com os antigos grupos poderosos que o dominavam. Nesse sentido, Vargas também adotou medidas para substituir os antigos ocupantes de cargos políticos ligados às elites tradicionais. Os governadores estaduais foram rapidamente substituídos por interventores indicados diretamente pelo presidente, uma medida que visava minar o domínio dos coronéis e desmantelar seu poder local. A expectativa inicial era de que o governo fosse provisório e convocasse eleições rapidamente. No entanto, o descumprimento dessa expectativa gerou reações das oligarquias locais. Em São Paulo, as elites convocaram a população para um levante em massa contra o governo, clamando por novas eleições e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. Apesar da repressão por parte do governo, algumas demandas do movimento foram parcialmente atendidas. Sob a crescente pressão dos paulistas, Vargas cedeu e convocou uma Assembleia Constituinte que deu forma a uma nova Constituição, promulgada em 1934. Nessa nova Constituição, o Brasil experimentou avanços notáveis para sua época. O destaque ficou por conta das inovações de cunho liberal e progressista. Pela primeira vez, direitos trabalhistas foram formalmente reconhecidos, como a jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e a garantia da previdência social. Além disso, houve uma mudança na legislação eleitoral, com a implementação do voto secreto e a inclusão do voto feminino. Para resumo de conversa, essas foram as principais medidas de Vargas na fase do governo provisório.
A atribuição dos poderes executivo e legislativo para si, fechamento do Congresso Nacional, fechamento das assembleias estaduais, substituição dos governadores por interventores, criação do Ministério da Cultura e da Educação, ensino primário obrigatório, associação dos sindicatos ao Estado, redução de 15 para 11 o número de juízes do Supremo Tribunal Federal e a postergação das eleições presidenciais. Agora já podemos falar do governo constitucional, a segunda fase da Era Vargas. Antes mesmo do agravamento da Segunda Guerra Mundial, os ventos políticos na Europa sopravam com força. Na Itália, o regime fascista de Benito Mussolini ganhava terreno, enquanto na Alemanha, Hitler ascendia ao poder, implantando o nazismo. Enquanto isso, a União Soviética era liderada por Joseph Stalin. A Europa parecia à beira de um abismo, dividida entre o fascismo e o comunismo, preparando-se para o maior conflito da história. Essas influências ideológicas também ecoaram aqui no Brasil. Inspirado pelo fascismo italiano, surgiu a Ação Integralista Brasileira, AIB, um movimento de extrema-direita liderado por Plínio Salgado. Sob o lema Deus, Pátria e Família, o integralismo defendia um governo centralizado, a supressão das liberdades democráticas e a perseguição ao comunismo. A semelhança com o fascismo era notória. Os integralistas usavam uniformes militares e adotavam até saudações similares às do nazismo. Por outro lado, o comunismo também influenciou um movimento político no Brasil, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que se caracterizava por defender a reforma agrária, o anti-imperialismo e a Revolução Proletária. Liderada por Luiz Carlos Prestes, a Aliança Nacional Libertadora desencadeou a intentona comunista em 1935, um levante que desafiou diretamente o governo de Getúlio Vargas. Diante desses acontecimentos, Vargas percebeu esses movimentos como ameaças à sua autoridade. Embora tenha conseguido conter as revoltas, Vargas, longe de ser bobo, usou-as como pretexto para impor o estado de sítio. Cancelou as eleições presidenciais de 1937, alegando uma suposta ameaça comunista. Na época, um plano fictício chamado Plano Corrêa foi divulgado como um suposto complô comunista para derrubar o governo. Hoje sabemos que foi fabricado pelo próprio governo para justificar suas medidas autoritárias. Em resposta ao Plano Corrêa, Vargas dissolveu o Legislativo e anulou a Constituição de 1934. Inicia-se, então, a terceira fase da Era Vargas, denominada Estado Novo. O Estado Novo marca o período da ditadura de Getúlio Vargas, iniciado com o abrupto cancelamento das eleições presidenciais de 1937 e a instauração de um regime de exceção. Para legitimar o autoritarismo desse período, foi promulgada uma nova Constituição, conhecida como Constituição Polaca. Seu nome dá-se em virtude da evidente semelhança com a Constituição polonesa. Essa nova Constituição fortaleceu a concentração de poder no Executivo, eliminando as demais instituições democráticas. Partidos políticos, como a AIB e a ANL, foram declarados ilegais. Vargas também estabeleceu o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para controlar a narrativa do governo perante a população. Ele possuía até o próprio programa de rádio, o Hora do Brasil, que era transmitido diariamente. Durante esse período de sessão, Vargas criou a Justiça do Trabalho e promulgou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, garantindo novos direitos aos trabalhadores, como salário mínimo e descanso semanal remunerado. Vargas criou várias empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Foi durante o Estado Novo que as tensões globais que haviam se acumulado desde a Primeira Guerra Mundial atingiram seu ápice e desencadearam na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, o Brasil uniu-se aos aliados, combatendo os regimes fascistas da Itália e da Alemanha. No entanto, a participação brasileira nesse conflito global era contraditória, pois o autoritarismo também prevalecia em solo nacional. Diante desse contexto, e sob intensa pressão militar, Vargas renunciou em outubro de 1945, afastando-se temporariamente do cenário político. Para você se lembrar, as principais características do Estado Novo foram essas.
O fortalecimento do poder executivo, a valorização do nacionalismo e da unidade nacional, a proibição dos partidos políticos, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, a perseguição da oposição com prisões, tortura e assassinato, o investimento na indústria nacional e a aproximação dos trabalhadores. Aqui se encerra os 15 anos da Era Vargas, mas não é o fim, pois Vargas teve um segundo governo. Vargas voltou à corrida presidencial nas eleições de 1950 e saiu vitorioso, marcando um retorno de forma democrática à presidência. Seu segundo mandato foi caracterizado pelo nacional-desenvolvimentismo, uma abordagem central que enfatizava a valorização dos recursos naturais do país. Um lema que ecoava fortemente na época era: "O petróleo é nosso". Em consonância com essa visão, Vargas fundou a Petrobras, com o objetivo de proteger nossos recursos e impulsionar a indústria nacional. Contudo, essa postura nacionalista desagradou a muitos, especialmente aqueles mais alinhados ao capital internacional, que viam com desconfiança as políticas adotadas pelo governo. Getúlio Vargas, já lidando com resistência daqueles que defendiam uma menor intervenção do Estado na economia, viu-se ainda mais vulnerável quando um atentado ameaçou a vida de seu maior rival político, Carlos Lacerda. O que houve foi o seguinte: em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda foi alvo de um ataque na Rua Toneleiro. Embora tenha sobrevivido, seu guarda-costas, o Major Rubens Florentino Vaz, foi fatalmente ferido e veio a óbito. Investigações revelaram que o chefe de segurança de Vargas, Gregório Fortunato, que organizou o ataque, mas sem qualquer envolvimento direto do presidente. Apesar disso, Vargas enfrentou acusações de cumplicidade na tentativa de assassinato de um opositor, o que o levou a uma intensa pressão para renunciar. No entanto, ele se recusou. Com seu governo em colapso, Vargas tirou a própria vida no Palácio do Catete em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta, da qual ele diz que sai da vida para entrar na história. Finalizo nosso vídeo aqui. Nos encontramos novamente na próxima semana para mais uma investigação interessante. Um forte abraço para todos vocês. Até breve.